Fala galera! Olha só, essa é a aula mais sensacional do meu canal. Sabe por quê? Porque ela tem um tema muito clínico. Com certeza você já se deparou aí no seu dia a dia com a dificuldade de evoluir em alguns exercícios, principalmente na reabilitação de uma articulação que é tão complexa como a articulação do ombro. Então, se você teve alguma dificuldade em progredir nos exercícios com seus pacientes na reabilitação das lesões do ombro, deixa aqui o seu comentário e me conta qual foi a sua principal dúvida, ou até me questiona que a gente vai discutir por aqui. Além disso, assiste essa aula até o final, porque eu vou dar dicas valiosíssimas para você de como evoluir com esses pacientes. E para ajudar o Johnny, não esquece, né? Curte aqui e se inscreve no canal para ter mais dicas e aulas sensacionais como essa. Então, fica ligado. O tema de hoje é sobre como progredir nos exercícios de fortalecimento nas lesões de ombro. Assiste até o final que tem muita coisa boa pra gente discutir. Eu ia dividir com vocês mais de 5 pontos relacionados a essa progressão de carga. Eu separei aqui 9 pontos pra gente discutir. E a gente vai começar pela avaliação. Então a gente está falando bastante sobre uma conduta, né? Que é você saber como evoluir os exercícios ali de fortalecimento com o seu paciente, mas essa evolução ela precisa ser definida a partir de um ponto de partida. E esse ponto de partida ele vai ser definido na sua avaliação, quando você entrar no primeiro contato com o seu paciente. Isso é primordial. Então assim, o que vai definir como eu vou começar um exercício de fortalecimento com o meu paciente, quais os grupos musculares que eu vou eleger para isso, é a minha avaliação inicial. Principalmente no ponto de vista de grau de irritabilidade. Então, se eu vou ter ali um paciente com uma irritabilidade muito alta, talvez eu tenha que começar a trabalhar com ele com exercícios ali um pouco mais passivos e não abusar tanto nos exercícios de sobrecarga, exercícios ativos. E se o meu paciente tiver num grau de irritabilidade baixinho, eu posso começar sentando-lhe o reio nele, sentando-lhe a porrada nos exercícios, que a tendência é que ele suporte melhor a carga, certo? Então, o primeiro ponto é definir o nível de irritabilidade do seu paciente. O que seria um nível de irritabilidade? Como que eu defino isso no meu paciente, né? Então você vai definir esse nível de irritabilidade através de algumas condições clínicas dele. Então, quais são essas condições? Primeira coisa, nível de dor. Então o paciente que está com a EVA estourando lá, que está bombando a EVA, você talvez vai ter que trabalhar de uma forma um pouco mais passiva, menos agressiva nos exercícios com esse paciente, tá? Um paciente que está com a EVA mais controlada, então o que seria uma EVA mais controlada, né? Na escala visual de 0 a 10 ali, o paciente que está ali com grau 5 para baixo, é um cara que você pode começar a sentar o pau nele. Você começa a trabalhar um pouco mais forte com ele. O paciente que está com uma escala visual analógica um pouco mais alta, acima de 5, ali é um cara que você tem que ir com mais dedos, você tem que ir sentindo ele dentro do processo de reabilitação. Eu gosto muito de trabalhar assim. E não é só isso que define o nível de irritabilidade de um paciente, tá? Não é só o nível da dor dele, mas também o momento em que os sintomas aparecem, tá? Então, por exemplo, um paciente que tenha dor durante um exercício, durante um movimento, no final dessas repetições, então o paciente tem dor, por exemplo, para fazer elevação do braço. Quando eu peço para ele fazer elevação do braço com uma resistência, mesmo que seja uma resistência leve, e eles têm os sintomas logo de cara, na primeira vez que ele levantou ali, ele já sentiu dor, já está sentindo ali o sintoma presente, possivelmente ele está com um nível de irritabilidade muito alto, ele não está suportando nem mesmo uma atividade inicial, uma sobrecarga inicial. Então, pessoal, não é só isso, né, que define nível de irritabilidade. Então, o momento em que o paciente sente os sintomas da dor ali é primordial. Então, se o meu paciente, por exemplo, ele começa a sentir dor no ombro para elevação, que é o movimento que a gente está discutindo,
depois de um período exposto àquele movimento, existe uma possibilidade desse nível de irritabilidade dele estar menor, porque esse sintoma aparece a um longo período exposto a um movimento. É um cara que provavelmente eu vou conseguir trabalhar com maior sobrecarga, eu vou poder abusar um pouco mais nos exercícios com ele, eu vou poder dar a pancada dele logo no início ali da reabilitação, e talvez eu não tenha que abusar muito de estratégias passivas. Agora, um paciente que tem esse nível de irritabilidade muito alto, no primeiro movimento ele já, doeu demais, uma fisgada muito alta, talvez você vai ter que evoluir mais devagar com esse indivíduo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês, definir nível de irritabilidade. Isso vai guiar como você pode começar a expor esse indivíduo à carga, tá? Isso é o primeiro ponto, né? Assim, da reabilitação. Todo mundo tem essa dúvida. Meu paciente tem uma dor. E aí, como que eu vou trabalhar com ele? Ele tem uma lesão no ombro. O que eu vou trabalhar? Eu vou fazer ali um exercício passivo ou eu tenho que expor esse paciente à carga? Essa é a primeira dúvida que a gente tem na reabilitação. E aí, o que vocês têm que ter em mente, fixo, é que a maioria das lesões nós resolvemos com exposição à carga. Principalmente quando a gente fala de lesões do ombro. Principalmente as lesões mais comuns da clínica, que são as tendinopatias do manguito, as lesões por sobrecarga. É exercício que vai resolver o BO, entendeu? Então, expõe o cara à carga, é a melhor coisa que você pode fazer. Só que a gente precisa saber como fazer isso, que é exatamente o tema da live de hoje. E uma coisa importante também, que eu estava citando para vocês, a partir do momento que eu defini esse nível de irritabilidade, eu consigo definir se eu vou trabalhar de uma forma mais passiva ou mais ativa com esse paciente, né? Então, na maioria dos casos, o objetivo é expor a carga, exercícios de fortalecimento. E a gente precisa saber como evoluir nisso. É isso que eu vou discutir com vocês aqui hoje, certo? E aí, um segundo ponto aí para voltar no que eu estava falando, além de definir o nível de irritabilidade do seu paciente, é importante você identificar em que momento os sintomas dele aparecem. Então, o meu paciente tem dor logo no início do movimento. Não, meu paciente tem dor no final do movimento. Meu paciente tem dor para a rotação externa do ombro, né? Meu paciente tem dor para abdução mais rotação externa. Identificar o tipo de movimento e o momento em que o sintoma ocorre faz com que você saiba qual é o movimento que você precisa preparar aquele paciente para suportar. Então, uma das primeiras coisas que você tem que definir dentro da sua avaliação é qual é o movimento que o meu paciente fazia antes e que agora ele não consegue realizar mais porque ele tem os sintomas de dor no ombro. Esse movimento, eu sempre falo isso em todas as minhas lives, quem me ouve desde o começo já ouviram falar sobre isso. Esse movimento é o movimento que você tem que devolver para ele. Se o seu paciente não tivesse com alguma limitação no dia a dia dele, ele nem ia na fisioterapia te procurar. Ele ia estar fazendo outras coisas muito mais legais. Brincando com o neto dele, brincando com o filho dele, jantando com a esposa dele, almoçando com os pais dele. Ele não ia estar na fisioterapia, certo? Então ele só chega na fisioterapia porque alguma coisa no dia a dia dele não tá legal. Ele não tá conseguindo realizar aquilo que ele gostaria. E você precisa identificar o que é isso. Principalmente voltado para o movimento. Já que a nossa profissão tem única e exclusivamente um objetivo. Devolver capacidade que o indivíduo tem de se movimentar. Devolver função. Fisioterapia é uma profissão do movimento. Devolver capacidade que o indivíduo tem de realizar determinada atividade, determinada função. Você precisa definir qual é essa atividade, porque todo o seu trabalho, seja ele para ganho de mobilidade, força, potência, resistência, controle neuromuscular, ele vai ser focado em devolver a capacidade que esse indivíduo tem de realizar aquela atividade que ele realizava antes e que agora ele não consegue realizar mais por conta dos seus sintomas. Beleza? Isso você precisa definir. E aí dentro da sua avaliação você tem que avaliar esse movimento. Identificar se ele tem algum padrão de retirada de carga para aquele movimento.
se ele tem algum padrão de movimento muito alterado, já que ele tenta buscar adaptações para fugir daquele sintoma, gerando outra estratégia de movimento que talvez não seja tão interessante como a primária que ele deveria realizar. E principalmente, realizando esse movimento, em que angulação o sintoma dele aparece, depois de quantas repetições o sintoma dele aparece. E isso começa a guiar, que é identificar se o meu paciente precisa mais, por exemplo, de um trabalho de ativação muscular, ou um trabalho de força muscular, ou um trabalho de resistência, um trabalho de potência. Isso vai ter relação com a minha avaliação. Eu só vou conseguir definir isso dentro da avaliação. E eu vou aprimorando esses trabalhos, lógico, ao longo do processo, né? Ao longo do processo de reabilitação desse paciente, conforme ele for sendo exposto à carga e respondendo bem ou não a essa carga que eu estou impondo a ele. Beleza? Então, você definir dentro desse movimento se o déficit que o seu paciente apresenta é um déficit de mobilidade ou é um déficit de ativação muscular ou de força, de potência, de resistência, é primordial. E aí eu vou dar uma dica para vocês aqui que é das boas. Porque muitas vezes você não tem no seu consultório aí um dinamômetro isocinético para avaliar a força do ombro como eu tenho aqui, por exemplo. Às vezes você não tem nem mesmo um dinamômetro isométrico, aqueles de mão. E você tem que identificar esses fatores. Como que eu posso identificar isso dentro de um movimento? Então, se o meu paciente ele não consegue realizar o movimento de uma forma efetiva, ele não consegue fazer nenhuma repetição completa, a primeira coisa que eu tenho que buscar nesse paciente, muitas vezes é um início de ativação muscular, um bom recrutamento daquele determinado grupo muscular. Por exemplo, meu paciente não consegue fazer elevação ativa. Eu tenho que, inicialmente, não é nem ganhar força dos músculos que fazem elevação. Inicialmente, eu tenho que começar a trabalhar a ativação desses músculos. Tenho que começar a trabalhar força de potência, né? Uma força mais bruta, não uma força muito garimpada, uma força muito específica. Não, ele só tem que realizar um movimento. A partir do momento que ele conseguiu realizar o movimento, eu começo a trabalhar a capacidade de realizar esse movimento mais vezes, que é o que a gente chama de resistência. Ou realizar esse movimento de uma forma mais efetiva, mais rápida, com maior explosão, que é o que a gente chama de potência. Agora, se durante a avaliação eu observo que o meu paciente tem amplitude normal, ele consegue realizar aquela atividade, possivelmente ele não precisa de força. A gente acaba falando que a gente vai fazer um fortalecimento do nosso paciente que tem essa característica depois na reabilitação, mas possivelmente ele não precisa de força pura do músculo, porque se vocês forem olhar na definição fixa de força, força é a capacidade de produzir torque, é a capacidade de movimentar uma articulação. Se ele faz isso completo, ele não precisa de força. Ou ele vai precisar, por exemplo, de resistência, que é sustentar a contração desse grupo muscular por um longo período e por várias repetições. E aí como que eu vou identificar isso se eu não tenho um aparelho que identifica capacidade de gerar força, de gerar resistência na minha clínica? Se o meu paciente não sentir dor nos primeiros movimentos, ele começa a sentir dor no ombro dele, depois de 20, 30 repetições, por exemplo, uma dor em queimação, começa a sentir o braço pesado, uma dor em fadiga, eu talvez tenha que trabalhar mais resistência com esse indivíduo do que força pura. Diferente de um paciente que não consegue completar o movimento de forma ativa. Talvez eu tenha que trabalhar mais a capacidade que aquele músculo tem de gerar torque, de produzir movimento naquela articulação. Agora, eu tenho um paciente que é um atleta de handball e toda vez que ele vai arremessar uma bola, na hora que ele vai tentar gerar o máximo de força que ele tem, alguma coisa tem de errado no ombro dele que ele sente que ele perde capacidade de arremessar, ele perde capacidade de gerar força, de suportar aquele movimento. É um indivíduo que talvez eu tenha que trabalhar potência, ou seja, explosão, capacidade de arremessar, velocidade de arremesso. Então, uma coisa que eu queria que vocês ficassem muito na cabeça é:
fugir um pouco de sempre fazer o mesmo trabalho na fisioterapia. Aquela mesma série, aquela mesma repetição, aquela mesma carga, aquela mesma estratégia. Não dá pra gente trabalhar assim mais. Cada paciente vai ter a sua especificidade, cada paciente tem o seu déficit funcional específico e você precisa abordar isso de uma forma mais direcionada. A tendência é que os seus resultados sejam aumentados. Você consiga atingir resultados melhores mais rápido e resolva o problema do seu paciente com maior efetividade, tá? E além disso, entender de biomecânica é primordial, né? Hoje a gente tem falado muito sobre controle motor, né? Ou, por exemplo, qual é o melhor exercício de fortalecimento para o ombro? Qual é o melhor exercício que vai tratar a dor no ombro do seu paciente? Vocês procurarem no YouTube aí, vai ter 50 milhões de vídeos assim, ó. 5 exercícios para melhorar a dor no ombro. 5 exercícios para melhorar a mobilidade do ombro. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então, é importante a gente entender de movimento para saber identificar quais são os déficits que o meu paciente precisa e, principalmente, saber expor esse paciente a essa carga para conseguir melhorar esses déficits, aprimorar esses déficits, que é o que a gente vai discutir a partir de agora. Então, como eu falei para vocês, a fisioterapia é uma profissão que tem como objetivo devolver função, devolver movimento para alguém. O meu paciente não consegue mais colocar roupa no varal durante 1 hora no trabalho dele, eu tenho que devolver essa capacidade para ele. O meu paciente não consegue mais fazer uma cortada no vôlei, eu tenho que devolver isso para ele. O meu paciente trabalha numa fábrica puxando uma alavanca o dia todo e ele não consegue fazer mais isso por conta da dor no ombro dele. É isso que eu tenho que devolver para ele. Não adianta querer trabalhar igual o que eu vou trabalhar no cara do vôlei, trabalhar da mesma forma com o cara que trabalha ali na fábrica, ou que eu vou trabalhar com um indivíduo que coloca roupa no varal e lava a roupa todo dia. É importante entender da especificidade. Então, a biomecânica, ou seja, entender desde lá da anatomia, depois passando para a cinesiologia, entender do movimento intraarticular, que é o que a gente chama de artrocinemática. Uma coisa que eu discuti muito aqui durante as minhas lives, quando a gente começou a fazer essas lives. Tem vários vídeos desses no meu feed, no IGTV. Se você é novo aqui e não viu essas lives, pode ir lá no meu IGTV, no meu feed, que tem várias aulas minhas sobre cinesiologia, sobre anatomia do ombro. É a base para você saber passar exercício para o seu paciente, para você saber fortalecer um músculo com efetividade, para você saber trabalhar potência, resistência, força com efetividade. Se a fisioterapia é uma profissão que devolve função, que devolve movimento, eu jamais vou ser um puta fisioterapeuta se eu não entender de movimento. É a base da fisioterapia. Se você não entender de movimento, você não vai conseguir avaliar o seu paciente seguindo esses passos que eu falei para vocês no início da aula. Isso é primordial. Se você não entender de biomecânica, você não vai saber como expor ele aos exercícios. Então assim, o tema da live é como evoluir nos exercícios de fortalecimento nas lesões de ombro. Primeira coisa que você precisa saber é biomecânica, anatomia e cinesiologia. O que está acontecendo dentro daquele movimento? A partir do momento que você saber identificar isso, você vai saber como lidar com esse movimento e como expor o seu paciente à carga de uma forma mais segura. Onde eu quero chegar com isso? Se eu perguntar para todos vocês aqui, falar assim, se fosse para você escolher uma estratégia para usar com o seu paciente que tem dor no ombro, qual estratégia você utilizaria? Que você acha que é a mais efetiva no ombro? Provavelmente, a maioria de vocês vai colocar assim, eu utilizaria exercício, eu utilizaria fortalecimento, eu utilizaria uso de elástico. A maioria de vocês, se for para escolher uma estratégia efetiva de tratamento, assim como os guidelines mostram, quando você vai falar de estratégias efetivas de reabilitação, vocês vão colocar aí exercícios de fortalecimento muscular. E eu só vou saber expor o meu paciente a um exercício de fortalecimento se eu entender de biomecânica, se eu entender de movimento. Então eu sempre falo, que um fisioterapeuta que não entende de biomecânica é a mesma coisa do que um engenheiro que não sabe fazer uma conta de
de mais, uma soma. Ele nunca vai construir um prédio. Então, se você não entende de anatomia e biomecânica, você jamais vai conseguir saber como expor o seu paciente de uma forma segura aos movimentos de fortalecimento, que é o tema da nossa live de hoje. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é em qual tipo de amplitude eu tenho mais sobrecarga na minha articulação ou naquele tecido que o meu paciente está sentindo dor. Em qual tipo de sobrecarga eu tenho maior exigência daquele grupo muscular específico, usando elástico ou usando um peso. Ou num exercício em cadeia cinética fechada, qual é o estresse que está acontecendo na minha articulação comparado com o exercício em cadeia cinética aberta. Tudo isso vai ter que fazer parte da sua tomada de decisão clínica para você definir qual é o exercício que você vai utilizar com o seu paciente naquele momento da reabilitação. Onde eu quero chegar com isso? Um paciente que tem um nível de irritabilidade muito alto, muitas vezes eu posso trabalhar com a exposição de carga com esse paciente simplesmente com a sobrecarga da gravidade. Eu posso usar a gravidade ao meu favor gerando sobrecarga ou, em alguns casos, por exemplo, como me perguntaram aí em pós-operatório, eu posso colocar o meu paciente a favor da gravidade até para conseguir ganhar amplitude dentro de um movimento. Ou até mesmo para facilitar aquele movimento que eu quero trabalhar com ele. Então, como eu disse para vocês, um paciente que tem um nível de irritabilidade muito alto, eu não posso dar-lhe uma porrada. Eu vou ter que começar a trabalhar com ele de uma forma mais gradual. Se eu entender sobre a biomecânica, se eu entender como que a biomecânica age sobre aquele membro, eu vou conseguir definir se a gravidade vai trabalhar ao meu favor, se eu posso adicionar sobrecarga ou não, em qual angulação eu devo adicionar essa sobrecarga ou não. E aí isso daí são dicas muito práticas do dia a dia, só que se você não tiver a teoria da biomecânica, se você não entender, por exemplo, em qual amplitude, por exemplo aqui ó, próximo de 120 graus de elevação, você tem mais sobrecarga articular, em amplitudes menores você tem menor exigência articular, você não vai saber como expor o seu paciente à carga de uma forma mais segura ou de uma forma em que exija mais daquela articulação no momento em que ele não tenha uma irritabilidade tão alta. Então, cara, primeira coisa, se você tem dificuldade de anatomia, biomecânica, cai de cabeça no livro do Newman, que eu mostro muito sobre ele no meu Telegram, lá no meu Instagram, vocês vão ver coisa pra caramba. Esse é o primeiro ponto. Você entendeu de anatomia e biomecânica, você vai saber como expor o seu paciente à carga. Porque você vai saber usar o movimento ao seu favor. Então, técnicas de terapia manual, uso de modalidades físicas, por exemplo, eletroterapia, laser, são técnicas interessantes? Sim, elas podem adicionar ali um tamanho de efeito ali, de melhora no nosso paciente durante as nossas abordagens. Crochetagem, liberação miofascial, mobilização articular, tudo isso. Mas o que vai resolver o problema do seu paciente, essa é para chamar a atenção mesmo, do seu paciente, o que vai resolver o problema do seu paciente é exercício. Ele não consegue levantar o braço aqui. Como que você vai fazer com que ele levante o braço até aqui? Não adianta você ficar mobilizando o ombro dele lá e não mandar em algum momento na sua terapia ele levantar o braço até aqui. Só que ele morre de dor para trazer o braço até aqui. Na primeira sessão eu vou ficar mandando ele fazer isso daqui, ó. Vai que uma hora a dor vai passar, vai que a dor passa, vai que uma hora o seu cérebro acostuma e acomoda e a dor passa. Não. Se eu tenho que chegar com o braço até aqui e tá doendo muito, eu não posso começar com amplitudes menores, onde eu tenho menor exigência da gravidade, onde a cabeça do húmero está mais acoplada na glenoide, eu tenho maior área de contato, automaticamente eu tenho menor sobrecarga articular, onde os músculos do manguito têm maior braço de alavanca para estabilizar essa articulação, então eu tenho menos sobrecarga atuando sobre a minha articulação, onde aquela sobrecarga que está no braço do meu paciente, ela está tendo menor braço de alavanca para empurrar o braço dele para baixo, então aqui vai ser mais fácil com que ele levante o braço do que aqui em cima. Eu posso começar a trabalhar com amplitudes menores, por exemplo. Eu posso trabalhar numa amplitude grande, por exemplo, a amplitude que ele tem dor, mas fora da ação da gravidade? Posso, se eu colocar ele deitado. Imagina que eu estou deitado numa maca aqui
Eu posso pedir para ele fazer essa elevação na amplitude que ele tem incômodo, e às vezes ele tem até medo de trazer o braço até aqui. E se eu faço isso contra a gravidade, ele não suporta, porque o nível de irritabilidade dele está muito alto. Se eu colocar ele deitado numa maca, eu não posso mandar ele ficar fazendo aqui, ó. Talvez com menos sobrecarga articular gerada pela gravidade, menor braço de alavanca da gravidade atuando sobre aquele membro, eu consiga dar mais segurança para esse paciente para suportar essa atividade, e eu começo a expor ele à carga de uma forma gradual. Principalmente quando a gente fala de pacientes que têm dores crônicas, crônica mesmo, paciente que morre de medo de fazer isso aqui com o braço dele, ó. Ele deixa o braço colado do lado aqui, porque ele tem medo de levantar e sentir dor. Se você deixar ele numa posição mais segura, onde ele se sente um pouco mais acolhido, a tendência é que você tenha melhores ganhos e vá de uma forma gradual, chegando ao momento em que ele vai levantar o braço aqui contra uma resistência, por exemplo. Mas antes disso, você precisa identificar o nível de irritabilidade dele. Isso é primordial. Beleza? E além disso, entender de biomecânica para saber como você vai expor essa carga ao seu paciente, você precisa entender de controle de carga externa. Algumas pessoas já assistiram algumas lives minhas, inclusive já fiz uma live aqui falando sobre controle de carga de treinamento. Então, controle de carga é muito importante. Por exemplo, eu estou fazendo um exercício com fortalecimento com 1 kg no braço do meu paciente, né? Quando que vocês têm que... Como que eu vou modificar essa carga, né? Então eu estou fazendo exercício com 1 kg ali no braço do meu paciente. Quando que eu posso pôr 2 kg, por exemplo? Isso é o que a gente chama de controle de carga externa, que é a carga que você vai expor ao corpo dele. Isso é primordial de ser realizado. Então, além disso, você precisa entender como que essa carga está agindo sobre o corpo dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Um paciente que eu estou fazendo um exercício com 1 kg, como que ele ficou no dia seguinte, após esse exercício? A dor dele exacerbou muito? Piorou muito a dor dele? Ele se recuperou dentro de 24 horas após essa exposição à carga? Se ele se recuperar bem, provavelmente você expôs a carga, aquela articulação que estava dolorida, e ele sentiu essa carga, até ficou um pouquinho mais dolorido, mas tudo bem, dentro de 24 horas ele já estava recuperado. A tendência é que ele gere uma adaptação interessante a esse processo, com que ele até melhore os seus sintomas após isso. Existe um trabalho que eu vou postar no meu Telegram, que ele demonstrou que após um exercício excêntrico de supraespinal, você tem até um aumento da largura, da espessura do tendão, e isso faz com que você tenha até diminuição do espaço ali subacromial, depois desses exercícios. Então, você expor o seu paciente à carga e depois respeitar esse tempo de adaptação dele é importante. Não adianta também fazer fisioterapia todo dia e todo dia sentar-lhe o pau lá no ombro do cara. Você tem que periodizar como você vai expor essa carga a ele. A gente chama isso de controle de carga de treinamento, controle de carga de exposição. Se fala muito sobre isso em atletas, mas eu levanto a bandeira de que a gente pode fazer tranquilamente isso com o velhinho, com a velhinha que tem artrose no ombro, que tem lesão do manguito rotador do ombro. Facilmente. Controlar essa carga. E uma coisa que eu estava até discutindo com o Douglas aqui antes da gente entrar na live, a gente estava tomando um café, a gente estava falando sobre isso. Tempo de adaptação. Não adianta querer, na segunda-feira eu fiz o exercício com 1 kg no braço dela, respondeu super bem, na quarta-feira eu vou soltar 2 kg no braço dela. Não, calma. Ela se respondeu bem à exposição à carga com 1 kg. Mantenha essa exposição por um tempo. Isso já está causando um estresse metabólico ali na articulação, nos grupos musculares dela, e isso vai gerar resultado. Você não precisa querer evoluir muito rápido todo dia, entendeu? Então, respeita um pouco ali dos sintomas do paciente, a gente chama isso de controle de carga interna. Você jogar uma carga nele e ir observando durante esse processo se ele está, às vezes, sentindo a carga, exacerbando um pouco os sintomas, mas se ele se adapta bem a essa exposição, se ele respondeu bem a essa exposição no dia seguinte, por exemplo. Você consegue gerar um estresse metabólico, por exemplo, no músculo para ganho de força, mesmo com cargas pequenas.
Eu não trabalho na fisioterapia com 3 de 10, 3 de 15, 3 de 20. Eu não trabalho assim com os meus pacientes. Meus pacientes acham até estranho. Eles falam assim, mas eu faço quantas vezes? Eu falo, não, faz até você fadigar aí. Se eu quero só recrutar o músculo. Porque o supraespinal não sabe o que é 10, o que é 15, o que é 20. Ele só sabe se ele chegou no estresse que eu precisava ou não, para ele crescer e ficar mais forte. O músculo não sabe o que é 15 repetições, 20 repetições. Ele só vai gerar as adaptações que eu quero quando eu gerar o estresse que eu gostaria nele. Então, gerar estresse ali, sobrecarga é importante e mensurar se isso está influenciando muito nos sintomas do paciente ou não. Isso é primordial. Então, também não precisa ficar muito com essa coisa, eu vou fazer 3 de 10, vou fazer 3 de 20. É isso aí, Brunão. O músculo não conta, o músculo entende a carga que está sendo jogada nele lá. Então você não precisa ficar nessa coisa aí da fisioterapia sempre 3 de 10, sempre 3 de 20, entendeu? Lógico que tem alguns consensos aí na literatura de como trabalhar para ganho de força, resistência, carga baixa, mais repetições, carga alta, menos repetições, mas não necessariamente precisa ser 3 de 10, 3 de 5. Você pode trabalhar com a carga alta e o cara só conseguir fazer 5 vezes ali, beleza, mas você tem que sentar o pau ali e gerar o estresse que você quer naquele grupo muscular. E aí, na fase final, a gente peca. Eu vejo muito isso assim dos meus alunos na faculdade. Os caras sabem muito bem o que tem que fazer. Eu tenho que fortalecer manguito, tenho que fortalecer deltoide, fortalecer escápula. Só que chega no final, não traduz isso para a especificidade do cara. O cara chegou na fisioterapia porque ele não consegue mais arremessar uma bola fazendo isso. Eu ganhei força do manguito dele aqui, ganhei capacidade de gerar movimento, mas eu não treinei potência, por exemplo, para ele conseguir arremessar a bola. O meu paciente, ele fica 5 horas do dia com o braço aqui puxando uma alavanca. Eu treinei força desses músculos que fazem essa puxada, mas eu não expus ele a esse movimento de uma forma gradual. Por exemplo, no trabalho dele eu orientei com que ele fizesse somente 2 horas, depois descansasse um pouco. Conforme ele fosse evoluindo eu soltava 3 horas, 3 horas e meia, até as 5 horas que ele fazia antes. Então assim, a especificidade é primordial, entendeu? E aí entra dentro do que vocês sabem que eu adoro de falar. Controle do caos, velho. Você tem que gerar o caos no ombro do cara. Se ele tem medo de ficar puxando a alavanca 5 horas no dia dele, você tem que expor ele a esse movimento. E você tem que gerar estratégias ali no final da reabilitação que ele vai encontrar no dia a dia dele. O cara que bota a roupa no varal, você tem que botar ele para colocar a roupa no varal. Não necessariamente você vai estender um varal na clínica e mandar ele colocar a roupa no varal, mas você tem que fazer um movimento igual, entendeu? E gerar um estresse muito parecido do que ele vai encontrar no dia a dia. Não tem como você não pegar um jogador de vôlei e não mandar ele dar um saque lá na fase final. Mandar ele dar uma cortada na fase final, entendeu? Não preparar ele para essa atividade. Isso desde o cara que é sedentário até o cara que é um atleta de alta performance. O caos é primordial. Expor ele ao caos sempre é primordial. Para você preparar para essas estratégias do dia a dia, para essas demandas do dia a dia dele. Beleza? Vou dar uma dica importante. Nossa, essa aqui é fera. Quem fala muito sobre isso é o Jeremy Lewis. É um professor que fala muito sobre ombro da Inglaterra, de Londres. Ele é um dos caras responsáveis pela equipe olímpica da Inglaterra. Ele é fera demais. Uma coisa importante, Bia. Leva isso pro coração, hein? Pra sua vida. Quando eu ouvi isso, eu levei pro coração. Se você expôs o seu paciente a um movimento, por exemplo, o meu paciente ele tem muito medo de fazer elevação e um dia eu fiz elevação com ele na fisioterapia, o seu paciente piorou, certo? Você perdeu um pouquinho ali de mão na reabilitação e ele piorou, você talvez evoluiu muito rápido do que você deveria. Não teve as adaptações necessárias que você gostaria. Essas adaptações foram aí além do que você gostaria e causaram até aumento do sintoma. Não tira esse movimento da próxima sessão. Não tira.
Se ele tinha medo de fazer elevação, você fez, por exemplo, um exercício de elevação com 2 quilos e ele sentiu dor, e isso piorou a dor dele, na próxima sessão, continua fazendo elevação. Só diminui a sobrecarga. Por exemplo, faz uma amplitude menor, pega menos peso, mas não fala pra ele que, putz, a gente fez elevação, esse movimento não foi muito legal agora. Ele vai falar assim, elevação ferra meu ombro. Toda vez que você fizer elevação com ele, ele vai ter medo de fazer elevação. Então ele só precisa entender que talvez foi um pouco além do que você deveria, mas o problema não é o movimento, e sim a forma com que isso foi realizado. Então, quando vocês errarem na mão ali num exercício, principalmente voltado para a função que o seu paciente tem dificuldade no dia a dia, na próxima sessão, por mais que você ache que talvez não seja a hora de fazer isso, sei lá, faz isometria, faz com ele deitado na maca, mas não deixa de fazer aquele movimento, porque ele vai entender que aquilo que você fez foi o que machucou ele. Beleza? Isso aí tem que levar pro coração, essa é das boas. E até a próxima, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Não falei que ia valer a pena ficar até o final? Foi bom demais ter você até aqui e eu espero que você tenha gostado. Se tiver ainda alguma dúvida, manda pro Johnny aqui embaixo e, de novo, curte e se inscreve no canal para que esse conteúdo atinja ainda mais pessoas que precisam dessa informação e principalmente para que eu consiga ajudar ainda mais gente com todo o meu conhecimento. Até a próxima, pessoal. Fica ligado, toda semana um vídeo novo aqui no canal.